Meu querido, beleza, Rui? Você aí autorizou. Peguei ela pelo pé agora, viu? Você fez assim, ó, viu? Não foi, filho? É.
todos sejam bem-vindos. Quem vem pela primeira vez, sejam acolhidos pelas ligações do Mestre Jesus. Quem é de outro estado, está conosco hoje também, seja bem-vindo, venha mais vezes. Quem já está com a gente toda semana também, sinta o nosso carinho em receber a todos. Gostaríamos de pedir que conferisse o aparelho celular, se ele se encontra desligado ou no modo silencioso. A música, mais uma vez, nos leva a refletir. A vida é bela. Entre os espinhos nascem flores. Elevemos os nossos pensamentos e agradeçamos a Deus e a Jesus pelo convite deste banquete, que nesta noite se fará para todos nós, trazendo aos nossos corações o alimento que nos sustentará nas nossas dificuldades, nas nossas dores, pois sabemos que Jesus é o remédio. E aqui estamos, mais uma vez, reunidos em seu nome, para pedir as forças necessárias para vencermos os nossos propósitos. Queremos pedir também aos benfeitores espirituais que nos auxiliaram, nos auxiliam, e hoje em especial a nossa companheira Daeli, que preparou o estudo da noite, que ela possa ser intuída a nos trazer as palavras, os ensinos, que irão fazer toda uma diferença quando sairmos daqui, nos tornando pessoas melhores, a observar, a doar. Ampare, Senhor Jesus, com seu amor esta casa, fortalecendo assim as suas barreiras, para que ela possa sempre acolher os nossos corações aflitos. Fique conosco, em seu santo nome pedimos a permissão para iniciarmos mais uma reunião da noite. Assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nosso companheiro Laércio. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Essa noite, e somos gratos por mais essa oportunidade, de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para ouvirmos, para meditarmos um pouco mais a respeito dos seus ensinamentos. E que a equipe espiritual, responsável por essa noite, possa nos incluir, possa nos consolar, possa alimentar a nossa alma e o nosso coração para as batalhas diárias, como a evolução. E é o que estamos fazendo aqui na Terra, na verdade. E esta noite somos convidados a refletir sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Quando Jesus alertou aquela população, naquela época, nós que estávamos lá com ele, e que nos alerta até hoje, porque continuamos aqui na Terra, nesse planeta de provas, expiações, aprendizados, dores, lutas, de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Em especial, neste mês de setembro, vamos convidar a fazer essa reflexão com o olhar do Setembro Amarelo, da valorização da vida, do que vale a pena existir e ficar nessa vida que nós escolhemos, que nós pedimos a oportunidade de estarmos aqui. Mas é certo que quando aqui chegamos, as batalhas, as dificuldades, elas às vezes pesam ao nosso coração e pesam a nossa mente, não é verdade? E aí, quando nós nos encontramos na escuridão, o que naturalmente nós fazemos? Buscamos. E é justamente por isso que Jesus nos alerta, que nos nossos momentos de dores, de sofrimento, de desespero, que estejamos atentos, pois haverão falsos cristos
e falsos profetas. Nós, como ovelhas, muitas das vezes perdidas, vamos procurar alguém para nos espelhar, para nos conduzir o caminho. E é justamente por isso que Jesus nos alerta o cuidado em relação a quem nós estamos seguindo e principalmente ao que nós estamos seguindo. Vivemos em um mundo cheio de vozes, mas nem todas essas vozes nos conduzem à vida. Hoje, a nossa reflexão, então, é como nós, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, vamos reconhecer a voz de Deus, a voz da esperança que nunca nos abandona. Essa voz que nos faz encontrar a paz. Amanhã é o Dia Internacional da Paz. E é essa voz que nos faz nos encontrar, mesmo num mundo cheio de guerras, mesmo numa vida cheia de dificuldades, as razões para amarmos, as razões para sermos felizes. Esse é o nosso objetivo essa noite. Jesus, então, numa das últimas orientações que ele dá lá no Sermão da Montanha, foi justamente essa: marcar o cuidado que deveríamos ter com as ilusões e com a sedução de impostores. Jesus percebia o quanto as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas, frágeis, procurava amparar-se em alguém. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada, abatida, como ovelhas sem pastor. Jesus vira o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vida. Mais de 2000 anos depois, quando nós lemos que as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém, vemos o quanto ainda é atual em nossa vida, em nossa condição humana, essa situação. E por isso Jesus está a todos os dias conosco. E por isso Jesus vem, sempre através de seus ensinos, nos lembrar para tomarmos cuidado com o que nós estamos seguindo. Os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Como nós reconhecemos quem são os falsos e os verdadeiros profetas? Os falsos profetas nos atraem com as ilusões e promessas fáceis. Buscam em si e para si os interesses pessoais e afastam da luz. E o verdadeiro profeta, como ele é reconhecido? Ele é reconhecido pelos frutos, muito além das suas palavras, que direcionam, muito além das palavras que encantam, mas as atitudes. Vive a humildade e a caridade e aproxima as pessoas de Deus. Quando nós, no dia a dia, estamos fazendo escolhas diárias, a todo momento, vamos reconhecer quando estamos indo em direção à luz, que nos trará evolução ou não, podemos seguir este caminho de ver as atitudes, de ver as obras e de ver o quanto os conselhos, os direcionamentos estão nos aproximando de Deus. E o que são esses profetas que nós estamos falando, né? Profeta é a pessoa capaz de predizer acontecimentos futuros. Mas no contexto do Evangelho que Jesus diz, não é só aqueles que prediziam o que vai acontecer no futuro, mas também todas aquelas pessoas que se dizem falar por inspiração divina ou no nome de Deus. Profeta é o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes dar, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
Se nós formos olhar no contexto mais simples, todos nós somos profetas de nós mesmos, de nossas vidas. E todos nós podemos escolher ser profetas da vida de alguém. Porque todos nós estamos diariamente estimulando e inspirando pessoas e estimulando e nos inspirando em relação às nossas atitudes. Por isso nós devemos ter tanto cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que agimos, com aquilo que pensamos, porque os nossos pensamentos viram atitudes. E nós estamos exercendo, em algum momento, em algum grau, a função de liderança. Mesmo que seja a liderança de nossa família, a liderança de nossa casa, a liderança ao cuidar de nossos filhos. Todos nós, neste momento, estamos sendo modelo, estamos sendo guia para alguém. Daí a importância de cuidarmos daquilo que estamos fazendo. Reconhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não lhe colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas zarzas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o de mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala o que está cheio do seu coração. De que está cheio o nosso coração? O que nós temos feito na nossa vida, com os nossos dias? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Certamente, o resultado disso, dessa reflexão, nos conduz e nos aproxima mais próximo ao estado de paz ou mais próximo ao estado de angústia. Depende do que nós estamos fazendo. Cada um de nós, então, é por si mesmo um centro de energia. E embora a energia não se possa ver, ela é sempre poderosa. Ela nos conecta ao outro lado do mundo. Ela nos faz sintonizar com as ondas do rádio, da TV. A mesma coisa acontece em relação às nossas conexões com aqueles espíritos que já não estão mais encarnados na Terra, mas que estão a nos circundar, a nos proteger, a nos iluminar, a nos abençoar, mas também a nos trazer conselhos, ideias, impressões que não sejam tão boas assim. Tudo depende da vibração e da conexão que está em nós. Na semana passada, nós tivemos uma exposição maravilhosa que a Samira nos lembrava disso, né? Do poder da música, da nossa mente, o que nós criamos e o que nós, com a nossa criação, exalamos e devolvemos para o mundo. E nesse ponto, nós lembramos que todas as energias que nós emitimos atraem energias iguais. É também o que fala Divaldo Franco, né, em suas palestras. O plugue e a tomada. Nós nos conectamos, formando um bem ou um mal que nos atinge antes de atingir qualquer outra pessoa. E isso é certo. Isso é lei divina. Todo bem que nós fazemos e todo mal que nós cometemos parte como um raio, mas certamente volta como um imã para o lugar de onde partiu. Porque o resultado do que fazemos nunca erra endereço. E esse endereço é sempre onde nós estamos. Daí, porque quantas vezes nós, nos momentos de dificuldades, nos sentimos tão amparados que falamos, meu Deus, eu não sei o que eu fiz para merecer todo esse amparo, não é verdade? Isso certamente é fruto daquilo que nós somos, da árvore que nós somos e que fazemos a nossa vida. E é isso que Jesus nos lembra neste capítulo deste Evangelho, para que nós pensemos e cuidemos daquilo que estamos semeando, daquilo que estamos vivendo
daquilo que estamos escolhendo viver, mesmo nos momentos mais difíceis que enfrentamos na caminhada. Porque são esses momentos que nos fazem crescer, são esses momentos que nos fazem recalcular a rota, mudar a direção, são esses momentos que nos fazem procurar a luz, porque quando estamos no escuro, nós tendemos a procurar a luz. E é isso que nós temos a oportunidade de fazer nessa vida todos os dias. É isso que nós pedimos a Deus como oportunidade de reencarnarmos na Terra. As provas, as expiações que nos conduziriam ao bem, que nos conduziriam a ser melhores do que somos, do que éramos antes de aqui chegarmos. E é o que nós levaremos quando daqui partimos. Todas as atitudes boas e más que fizemos nessa vida. Não o que falamos, mas o que fizemos. E o que nós colaboramos para que o outro fizesse também. Porque somos sempre espelho para alguém. Somos sempre o guia para alguém. Emmanuel nos lembra então em sua mensagem: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é o que lhe decide o aproveitamento. O exterior consegue enganar. Um frasco, indicando o medicamento, é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. E aí a reflexão que somos convidados a fazer é qual é o conteúdo que está em nosso coração. Muitas das vezes estamos ali apegados ao exterior, aquilo que estamos mostrando, aquilo que estamos postando, aquilo que estamos vendo, aquilo que os outros estão vendo, e é isso que nos preocupa. É isso que muitas das vezes nos fazem cair no vale sombrio da vida, não é verdade? De que o que os outros vão pensar de nós, do que os outros estão vendo em relação a nós. Quantas vezes reduzimos nossa vida nos sucessos materiais, nos sucessos profissionais, e com isso muitas vezes sentimos vontade de desistir, porque em muitos momentos essa parte de nossa vida não está nada boa. E é normal, é isso para todo mundo, e é assim para todo mundo, porque todo mundo está aqui para evoluir. Todo mundo então tem os seus momentos difíceis, mas na hora de mostrar, a gente só quer mostrar o que é bonito, não é verdade? Quem vai querer cozinhar, e se a comida não deu certo, vai querer mostrar mesmo assim? A gente não quer. E é isso que a gente mostra, só o que é bonito. E muitas das vezes, quando a gente está nos nossos momentos de dificuldades, a gente vai procurar apoio e fica vendo o que é bonito do outro e acha que o outro só vive uma vida bonita. E que nós somos esquecidos de Deus. E não é isso. Na verdade, todos nós temos os nossos dias difíceis, mas temos os nossos dias de glória, temos os nossos dias bons. E o importante disso tudo é qual é o conteúdo que está virando dentro de nós. Em que nós estamos nos transformando com a vida que está acontecendo a cada dia. O que hoje, quando chegarmos em casa, vamos refletir e vamos falar que somos diferentes ou que mudamos em relação ao que aconteceu com o nosso dia de hoje. Somado ao dia de ontem, mais um dia de amanhã, mais um dia de 2 anos, 3 anos, uma vida inteira. Qual é o conteúdo que nós estamos fazendo da nossa vida? Porque é o conteúdo que nós vamos levar para conosco. O exterior vai ficar, vai perecer na terra. Agora, tudo aquilo que nós nos transformamos, com todas as provas que passamos, alegrias e tristezas, é o que vamos levar, é o que vamos se somar
agressão, que a prática sexual sem limites traz uma gratificação integral. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com os nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham dinheiro e sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-los. E aí, por esse medo de abandonar a posse, o que é material, muitas das vezes caímos nos abismos da depressão, da angústia, da ansiedade. Ninguém é uma árvore seca. No entanto, todos nós temos lá os nossos galhos pouco viçosos. Trabalhemos então esses galhos. Vamos enfrentar mais esse desafio, pois que na árvore da vida, cada um de nós existe um lado de luz e um lado de sombra. O lado de luz reflete as nossas qualidades, nossa maior ou menor conexão com Deus, a árvore viçosa que Jesus nos propõe a ser. O lado de sombra reflete nossas imperfeições, nossos defeitos, a árvore seca que precisamos transformar. E para sermos essa árvore frutífera, é preciso que creiamos mais em nós mesmos e, acima de tudo, creiamos em Deus, porque Ele crê em nós. Tanto crê que nos fez simples e ignorantes a caminho da perfeição. Neste setembro amarelo, então, possamos aproveitar essa noite para refletir sobre essas vozes que tanto vêm, que nos circulam, as vozes internas da desesperança, que são os falsos profetas da nossa alma. Quantas vezes não ouvimos isso, né? Quando nós mesmos nos dizemos que não vamos conseguir, que não vamos alcançar, que é tudo muito ruim, que nada é bom. Para que nós possamos transformar, nos sintonizar e começar a ouvir mais a voz de Deus, que é a voz da esperança, da fé, da coragem, a voz que nos conduz à paz, de que tudo vai passar, de que é um momento, de que nossa vida não se restringe a essa. Por mais que ela tenha 100 anos, somos espíritos eternos. E quando subimos para olhar para a eternidade, vemos o quão pequenininho fica essa existência de 100 anos que estamos tendo. Por mais dura e difícil que ela seja, é apenas um momento, vai passar. Por isso, por maior e mais complicado que seja a dor deste momento, não é que não esteja doendo, não é que não tem importância, mas é qual o olhar que estamos dando para essa dor? É o olhar do aprendizado, do que vai ficar para nós em relação ao conteúdo dessa dor. Não é o porquê que estamos sofrendo, mas o para que estamos sofrendo. E para que estamos passando por isso? Porque a resposta do para que é que nos fará melhores. O porquê não faz diferença. Já fizemos ou ainda estamos a fazer. Mas o para que pode mudar o destino de nossas vidas. Porque quando aprendemos o para que, paramos de fazer um tanto de coisa que não faz sentido. E começamos a fazer outras coisas mais, que passarão a ter sentido para o nosso conteúdo. Então, essa noite, nós convidamos a cada um de nós a exercermos o nosso papel de profetas neste momento de transição planetária, neste momento de transformação em que vivemos, de tantas angústias, de tantas dores, de tantos desequilíbrios. Nós podemos ser o profeta que vai auxiliar nessa transformação, através das nossas palavras de ânimo, da escuta acolhedora, do gesto de carinho que pode salvar vidas, através da prática daquilo que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é o amor em ação. Todos nós já pensamos em desistir em algum momento.
até mesmo através dos seus emissários, dos seus enviados para nós, para nos conduzir, para ser os nossos líderes como caminho. É sempre Deus a nos conduzir. Ele nunca nos abandona. Assim, então, quando a vida parecer sem saída, lembremos, não estamos sozinhos. Foi, é e sempre será a mão de Deus que nos sustenta. Quando formos seguir algum profeta, vamos sempre olhar as suas obras e ver se identificamos Deus nessas obras. E para finalizar, nesses 5 minutos finais, nós trouxemos uma canção que diz exatamente isso, que ela se chama Ela, a Mão de Deus. A versão que nós trouxemos está de Pedro Henrique. E nós convidamos a todos, neste momento, quem quiser fechar os seus olhos, para ouvir a canção, pensar em sua vida, refletir a sua vida e entender e achar a mão de Deus, certamente vai reconhecê-la em todos os momentos. Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito, você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas bem maiores você já venceu. Foram
você tentou mais uma vez.